Oi, já faz um tempo Deus colocou no meu coração o desejo de falar sobre o plano da salvação. É um assunto muito recorrente nas aulas que a gente dá para as crianças. E eu sempre insisto que a gente sempre tem que falar sobre o plano da salvação, seja qual for o tema da aula. E aí veio a ideia de fazer uma série chamada Jornada do Plano Perfeito. Ontem eu escrevi um conteúdo sobre o primeiro ato desse plano perfeito, que foi a criação. Mas a galera gosta de vídeo e aqui estou eu fazendo vídeo para explicar agora, nesse primeiro vídeo da sequência que a gente vai dar, da queda, que é o segundo ato. Deus plantou um jardim maravilhoso para o homem, colocou o homem nesse jardim. Em outras palavras, a gente pode dizer que Deus criou uma casa perfeita para o homem e a colocou nessa casa. Fez tudo. Vamos dizer que Deus deu tudo de mão beijada, né? E aí essa casa tinha tudo de maravilhoso. Sem efeito estufa, sem dificuldade nenhuma. O homem tinha uma responsabilidade: cultivar o jardim. Olha, gente, a gente pode imaginar que não tinha calor demais, nem frio demais, muito menos cansaço, fadiga, dor. E o homem estava ali naquele lugar que diz a Bíblia tinha 4 rios que cercavam esse jardim e colocou nele, no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Falou para o homem: olha, você pode comer de tudo que tem nesse jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá. É claro que hoje a gente entende, Deus não estava falando de uma morte instantânea, mas de uma morte gradativa, de corromper o estado físico do homem e também de uma morte espiritual, porque à medida que o homem comesse desse fruto, ele romperia o relacionamento com o seu Criador. A história a gente já sabe, né? O homem escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E muitas crianças e até adultos perguntam: mas caramba, por que Deus fez isso? Se Deus é onisciente e já sabia que o homem ia comer do tal fruto, pra que Deus colocou justamente essa árvore no meio do jardim? Não era mais fácil ele simplesmente não ter colocado a árvore lá? Pois é, mas é porque Deus queria relacionamento íntimo e profundo com o homem. Deseja isso conosco. E esse relacionamento, gente, não pode acontecer com imposição. Olha, você só faz o que eu mando, você não tem opção de escolha. Aí não é um relacionamento saudável. E Deus queria cultivar no homem esse relacionamento saudável. O homem não era um mero fantoche que Deus manipulava do jeito que ele queria. E quando o homem escolhe comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele rompe o relacionamento com Deus. Coisas interessantes acontecem aí pra gente entender a nossa condição de hoje. Primeira coisa que acontece é que o homem sente vergonha. Ele percebe que ele está nu e ele se esconde. E a gente começa a entender muito da nossa prática com Deus e com as pessoas quando a gente está cometendo algum erro. A gente tem a tendência a se afastar de Deus, a se esconder. Já não quer mais ler a Bíblia, já não quer mais aparecer na igreja, já não quer mais ter comunhão com os irmãos, orar, nem pensar, porque já que orar é falar com Deus, né? Deixa eu bem quieta aqui na minha. Isso já é um indício de que as coisas não vão bem, que o pecado realmente está dominando sobre o homem. A outra coisa que aconteceu foi a troca de responsabilidade. Na verdade, a transferência de responsabilidade. A responsabilidade era do homem, de não comer do fruto. Deus falou especificamente para ele. Mas o que ele fala? Olha, Deus, a mulher que esse homem deu foi que me ofereceu o fruto e eu comi. E a mulher já transfere a responsabilidade para a serpente. Tá, mas foi a serpente que ofereceu. Isso é uma prática que a gente tem, infelizmente. É o pecado habitando em nós. Sempre a gente tem mania de transferir a responsabilidade dos nossos erros para o outro. E aí, nessas acusações, nessa transferência de responsabilidade, o certo é que o relacionamento foi rompido. Acabou. É uma reflexão que a gente tem que fazer sobre a nossa vida. Como nós lidamos com as nossas ações, com as nossas escolhas? Porque pecado, muita criança pergunta, professor, o que é pecado? A gente explica de maneira bem simples. Pecado é errar o alvo. Deus tinha um alvo para o homem, que ele vivesse eternamente, que ele tivesse plenitude de vida. O homem errou esse objetivo. Ele escolheu desobedecer. Todas as vezes que nós escolhemos algo que vai contra a vontade de Deus, nós pecamos, nós erramos o alvo. Aí muita gente fala assim: ah, mas isso é problema meu, a escolha é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não. Não é bem assim que a coisa funciona. Quando Adão pecou, a consequência da desobediência dele não foi apenas para ele, mas foi para a mulher e para toda a natureza. Toda a terra passou a sofrer. A terra
a partir do pecado do homem, passou a produzir espinhos. Ou seja, tudo à volta começou a sofrer as consequências do erro. Para você pensar, para eu pensar, o que as minhas ações, as minhas escolhas vão refletir no outro, nas pessoas que estão na minha volta, na minha família, nos meus relacionamentos. Como isso pode afetar o outro? Porque as escolhas que eu faço não mexem só comigo, mas mexem com todos à minha volta. Isso é consequência do pecado. Então fica aqui esse primeiro vídeo dessa sequência, que é o segundo ato, sobre essa reflexão. Como você lida com as suas más escolhas? Você se esconde, finge que não é contigo? Ou você transfere para o outro a responsabilidade, diz que nunca é culpa tua? É uma coisa pra gente pensar. E vamos pensando nisso até o próximo vídeo, que aí a gente vai falar sobre a expiação do pecado. Uma coisa que muita gente tem dúvida: qual a diferença de expiação para redenção? A gente vai explicar direitinho isso. Mas aproveita, compartilha esse vídeo, marca lá como seu favorito, divulga isso, porque eu tenho certeza que esse plano perfeito de Deus é para alcançar a todos e vai abençoar muitas vidas. Até a próxima!